Graça e paz, irmãos, amém? Vamos dar continuidade então à nossa aula com o tema da salvação, amém? Os irmãos estão bem? Ixi, acho que só minha mãe está bem. Amém, queridos? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula, amém? Senhor Deus e meu Pai, muito obrigado por mais uma aula, Senhor. Muito obrigado por estarmos reunidos aqui diante do Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. Pai, nos perdoa as falhas e erros que eventualmente tenhamos cometido, Senhor Jesus, e que o Senhor nos perdoe, Senhor Jesus, e nos lave com teu sangue precioso, Senhor. Purifica-nos, Pai. Ó Deus, e que a nossa mente e coração venham estar preparados, Senhor Jesus, para aprender um pouco mais da tua palavra, aprender um pouco mais, Senhor Jesus, daquilo que o Senhor tem nos ensinado ao longo das Escrituras, pela pregação dos apóstolos e dos profetas, Senhor Jesus, e tudo aquilo que nós temos ouvido, Senhor Jesus, aqui na tua casa, através da vida do nosso pastor, Senhor Jesus, que nós venhamos de colocar todas as lições e todos os ensinamentos em prática em nossas vidas, Senhor Jesus. Ó Deus, abra as nossas mentes, Senhor Jesus, e clareie as nossas veredas, Senhor Jesus, para que nós venhamos de caminhar segundo a tua vontade, segundo o teu propósito. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Na aula passada eu estava dando um panorama sobre o tema da salvação, e nós aprendemos que em relação à salvação nós temos três fases aí desse assunto, né? A aula passada eu falei bem relacionado à questão da salvação inicial, de que é quando nós cremos em Jesus, e de que a salvação não pode ser obtida por obras, né? Nós não podemos nos salvar por nós mesmos. Aprouve Deus enviar o seu Filho para que nós tivéssemos salvação. Amém? Então, se a gente já sair daqui com essa mentalidade de que a salvação não é pelas nossas obras, já está bom demais. Você já não é um católico romano, graças a Deus, né? Nós somos protestantes, porque a salvação vem pela fé em Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Amém, glória a Deus. Então, a salvação veio pela graça, que é favor imerecido. Foi uma obra de Deus para nós. Amém? Foi uma intenção de Deus enviar o seu Filho para cada um de nós, que viéssemos a crer, obtivéssemos a salvação pela nossa alma. E por que nós temos que ter a salvação da nossa alma? Porque nós somos pecadores. Não há um justo sequer, somente Jesus foi o justo perfeito. Nós, pelas nossas próprias práticas e obras, nós não poderíamos nos salvar, porque nós não somos perfeitos. E obter salvação da alma requeria um sangue puro e um sangue perfeito, e isso foi mostrado pelas sombras no Antigo Testamento através da morte de animais, mas que viria um sacrifício definitivo, que era o sacrifício do próprio Deus por nós. É isso. Amém? A salvação não vem pelas obras, é pela fé em Cristo Jesus. Como eu disse, né, parece simples, mas não é simplório. É simples o conceito, eu tenho que crer em Jesus como meu supremo Salvador, como meu suficiente Salvador e Senhor, mas requer negar a si mesmo, para que Cristo reine em mim. Amém, queridos? É necessário negar-se a si mesmo, e negar-se a si mesmo não é um processo simples. Aí não é simples, porque deixar as nossas próprias vontades requer uma luta diária. E essa luta diária é um processo que nós vamos aprender na aula de hoje, que é o processo de santificação, e que o autor diz que ele traz uma outra palavra, que ele diz como uma salvação contínua. Eu não gosto muito desse nome, porque vai dar meio que dá uma ideia de que eu preciso fazer algo para eu manter essa salvação, e não é bem por aí. A salvação já veio em crer em Jesus. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é o processo de santificação, que aí não cabe a Deus vir manipular a sua marionetinha para o caminho que deve ser. Não, cabe a nós lutarmos contra nós mesmos, contra a nossa própria carne, no processo de santificação. Amém? Alguma dúvida, queridos? Tem salvo aqui?
Tem, esses irmãos estão meio assim, né? Não sei. Tem salvo aqui ou não tem? Amém. Aleluia. Tem salvo aqui. Vamos ler o livro, o texto aqui de 1 Pedro, capítulo 1. Gabriel, não se escandalize, viu? 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 ao 16. Alguém pode ler? Um de cada vez. Como o Gabriel é o nosso visitante, ele pode ler. Amém? Sede santo porque eu sou santo. Quem é santo? O Senhor. O nosso procedimento, o nosso modo de viver, então, a partir do momento que eu crio em Jesus, que eu fui liberto dos meus pecados e que eu fui salvo pela graça, agora, o que eu tenho que fazer? Ser santo como o meu Senhor é santo. Eu tenho que seguir um modelo. O modelo é Cristo. E esse é o melhor modelo, é perfeito esse modelo. Então é nessa direção em que eu tenho que ir. Amém? Então vamos para o primeiro slide aí. Então olha lá, o tema de hoje, volta um pouquinho, Raquel. Volta um slide, por favor. Aí. Então olha lá, salvação, né? A jornada do crescimento, que é o processo de santificação, discipulado e o sacerdócio de todos os crentes. Amém? Pode passar. Então nós temos o processo, a primeira fase, como a gente falou na aula passada, que é a salvação instantânea, que é o processo de salvação mesmo, eu criei em Jesus, né? Esse evento, então, ele vai produzir santos no momento da fé. A partir do momento que eu criei em Jesus, que eu entendi que era necessário alguém morrer no meu lugar, porque eu por mim mesmo não poderia salvar a minha alma da perdição eterna, do inferno. Gente, o inferno é real. Eu sei que muito pouco se tem falado de inferno nas igrejas, mas ele é real e foi preparado para Satanás e seus anjos. Só vai para o inferno aquele que realmente quer ir para o inferno, porque a solução já foi dada. Há dois caminhos a serem seguidos, da porta estreita e da porta larga. Não tem o caminho do meio, como algumas religiões querem nos ensinar também. Ou é isso, ou é 8 ou é 80. 8 é estreitinho, né? 80 é largão, né? Só que largão é o caminho que te leva para a perdição, até rimou, tá vendo? Só dois caminhos. Jesus é o caminho que nos leva à vida. Se eu desviar desse caminho, o outro caminho não é um caminho bom. Então esse é o processo. Quando eu creio que Jesus é aquele que veio, morreu no meu lugar, para salvar a minha alma do inferno, então esse é o processo de salvação instantânea. Eu criei, eu sei que eu era pecador e que era necessário alguém morrer no meu lugar, e crer no Filho de Deus, então eu nasço de novo. Agora eu sou uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, foram lançadas no mar do esquecimento. Agora, como é que é o meu procedimento de vida a partir de então? Eu criei, fui batizado nas águas, agora é uma vida toda pela frente. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ficar sentado esperando Jesus voltar, como alguns, até na Bíblia a gente vê alguns irmãos nossos tendo dificuldade nessa compreensão. O que eu tenho que fazer? Se eu sou nova criatura, minha vida tem que andar numa novidade de vida, correto? Se todas as práticas que me levavam ao inferno, agora eu pedi perdão a Deus e criei no Filho dele, então eu não posso mais praticar as mesmas coisas que eu praticava, correto? Ou errado? Não, correto, né? Se a gente está falando de nova criatura, novo nascimento, então a gente vai ter uma nova vida, amém? Que é o propósito aí de Deus no tempo, que não é apenas resgatar, mas transformar a vida do crente. A nossa vida tem que sofrer uma transformação. Isso é muito importante. Amém, queridos? Vamos para o próximo slide. Se tiver dúvida, levanta a mão e pergunta, tá? Hoje essa aula é curtinha.
Então nós temos a palavra Cádiz no hebraico e agiazo no grego, que tem mais ou menos o mesmo conceito, tá? Que é de se separar para o serviço de um Deus. Claro, com o Deus verdadeiro, né? O conceito evolui e adquire o conteúdo moral de pureza. Só que a gente tem que lembrar que nessa vida a gente ainda vai ter alguns percalços, né? Mas a ênfase da Bíblia é na questão da dedicação e não apenas na pureza moral. A gente caminha na direção de um alvo, que é o nosso modelo, que é Jesus Cristo. Então nós estamos caminhando para seguir o propósito e o modelo de Jesus para chegar até aquela estatura de varão perfeito. Isso a gente só vai chegar quando Jesus voltar. Enquanto a gente estiver nessa vida, a gente ainda vai dar uns tropecinhos. É inevitável. Próximo slide. Então nós temos o autor, coloca aí o autor não, né? O Google Notebook LM, muito espertamente essa IA, nos deu esse pêndulo aí. Aqui o autor do livro, ele traz dois caminhos em relação à santificação, que a gente tem que tomar um certo cuidado. De um lado do pêndulo lá, está a vida licenciosa, né? Então, olha lá, permanecer no pecado para que a graça abunde. Vamos ler lá Romanos 6:1. Romanos 6, capítulo 6, versículo 1, diz assim, todos acharam? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, que é uma exclamação do apóstolo Paulo. Claro que não. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Amém? O Paulo está falando, espera aí, então para que a graça seja abundante, então eu vou continuar pecando? Porque diz, não, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, espera aí, já que a graça superabundou, então eu vou pecar mais para que a graça abunde mais ainda. Olha, tem gente que está pensando assim, né? Vou continuar pecando, aí a graça abunda, aleluia. Não, de modo nenhum, diz Paulo. Aqui ele usa uma exclamação, claro que não. Porque se nós que morremos para o pecado, como continuaremos nele? Aqui eu não estou falando que a gente não vai pecar, a gente vai ser, não tem jeito, querido. Nós estamos ainda nessa carne, a gente ainda tem falhas, a gente vai pecar uma hora ou outra, mas a gente, quando peca, a gente se arrepende, agora nós não temos mais o domínio do pecado sobre nós. O André até falou nisso nas aulas, né? O pecado ele não nos domina mais. O problema vai sendo quando a gente peca, e aquilo vai se tornando comum e está tudo bem, né? Aí é um problema. Aí já é uma cauterização da mente e do coração, e o coração já está ficando uma pedrinha de novo, vai ter que tomar cuidado. Mas o autor ele diz que assim, eu não posso viver agora de modo licencioso. Vou viver da minha vida como eu quiser, né? Ele diz assim, é impossível para o cristão. Não use a liberdade para dar ocasião à carne, né? Gálatas 5,13, vamos ler. É importante ler esses textos para a gente ter base bíblica naquilo que a gente está falando. Gálatas 5,13. Diz assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Amém? Não vamos usar a nossa liberdade agora para dar ocasião à carne. A carne vai estar lutando contra o espírito o tempo inteiro. Então, esse lado do pêndulo aí, fujam dele, tá? Não acham que viver uma vida como era antes. Eu aceitei Jesus, eu creio que Jesus é Deus, que Ele morreu na cruz por mim, que Ele perdoou os meus pecados e eu vou continuar pecando. Não. Nós temos que nos afastar da aparência do mundo. Aí, no outro lado, a perfeição absoluta. Acreditar na ausência total de pecado. Não, você não vai conseguir chegar nesse patamar.
vivendo ainda nessa vida, né? Vamos ler Mateus 5:48. Se chegássemos numa perfeição absoluta dessa, a gente já estava na glória. Mateus 5:48. 48? Não tem 48. Ixi, errou aqui. Tem? Ah, então, lógico, estou lendo Marcos, né? Lê para mim aí, Fabiano. Aqui então, aí alguns vão usar esses textos de forma errada, achando que vai chegar à perfeição ao ponto de ser igual a Cristo já nessa terra. A gente caminha rumo a essa perfeição, mas perfeito, imaculado ninguém será, tá? Perfeito é como o autor diz aqui, perfeito é o alvo, é a meta pela qual nós devemos alcançar, enquanto na carne há pecado. Enquanto nós estivermos ainda nesse mundo, infelizmente ainda a gente vai dar umas tropeçadas, tá? A gente caminha. Fala. Aí mesmo? Olha que coisa, não? Jesus já levou e eu posso viver a minha vida. Então ele parte para o outro lado, né? Eu sou perfeito, mas eu fico tudo lá de lá. Meu Deus. Então nós caminhamos observando o exemplo máximo e perfeito de Jesus. Mas a gente vê muitas, até agora mesmo eu estava com a Natália assistindo um programa e estava falando de umas seitas, né? Tem líderes que levam esse, é engraçado, o líder leva o povo a viver uma perfeição, né, de aparência, oprimem os seus seguidores. Não, você tem que fazer isso, senão você vai ser punido, você tem que ser perfeito, mas na hora que você vai ver a vida do líder, fala em nome de Deus, fala como um Deus, mas na hora que você vai ver a vida do cidadão, é um diabo. A gente estava vendo a respeito daquela seita FLS nos Estados Unidos, que é um lado muito, acho que é dos grupos mais extremos do mormonismo, onde o líder lá, ele é quase um deus para aquele povo, só que ele mesmo tinha 80 mulheres. 80 mulheres. Então ele chegava e falava, não, você fez isso essa semana porque Deus me revelou. Aí descobriram recentemente que ele tinha uma sala com todos os telefones grampeados, né? Olha que fácil, né? Aí fica fácil, né? Você falar em nome de Deus, grampeando o telefone dos seus seguidores, né? Proibiu os outros de assistir televisão, porque aquilo era impuro, mas ele mesmo tinha acesso à TV, porque ele tinha que ter acesso às informações, porque ele tinha que enganar o povo. E ainda tem gente que acredita nos caras desses, até hoje. Amém, queridos? Então nós temos esses dois extremos. Ou a licenciosidade do pecado, está errado, ou achar que você será perfeito ao extremo, e nós não conseguimos alcançar nessa vida, tá? Qual que é o caminho? É o caminho do equilíbrio, que ele coloca aí como uma luta constante. Então essa luta, nós somos exortados a resistir e lutar contra o pecado. Então vamos ler lá Tiago 4:7. Alguém pode ler para mim? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Amém? Então, uma luta constante contra o pecado. E não pensem vocês que todos nós seremos tentados no mesmo erro, no mesmo pecado. Cada um tem sua particularidade. Cada um é tentado em uma fraqueza. Uns na área sexual, outros na área do dinheiro, outros na área da mentira, enfim, N coisas. E lembrando, eu estava conversando com o meu personal hair essa semana, fazendo o meu cabelo, e ele comentou algo, é bom ele estar aqui, ele comentou algo muito interessante, que na questão do pecado, tudo começa no coração. E é verdade.
Ah, mas eu vou à igreja, não faço nada, mas como é que está o seu coração? O pecado ele nasce no coração, depois ele aflora para fora. Muitas vezes nós estamos pecando em algo dentro de nós e não estamos percebendo, ou percebendo, não nos estamos tomando cuidado, porque uma hora aquele pecado ele vai florescer e ele vai te derrubar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Tem pessoas que são avarentas, tem pessoas que são soberbas. Lembram lá dos fariseus, a soberba daqueles homens? Ah, mas eu sou perfeito. Caminhava nas praças, né? Todo pomposo. Lembram lá quando Jesus disse lá, quando estavam no templo, lá chega o pecador e o fariseu, dando o dízimo. Senhor, eu dou o dízimo de tudo. Olha como eu sou perfeito. Aqui, ó, desse lado aqui, ó. Tá vendo, Senhor? Aí vai o outro, Senhor, eu sou um pobre pecador, perdoa porque eu sou um desgraçado. É aqui, ó, é o coração, tá? Próximo slide. Isso mesmo. O pecado está sempre ao nosso derredor. E outra coisa muito importante que a gente tem em mente, queridos, primeiro é que Deus não tenta ninguém, tá? Nós não somos tentados por Deus porque Ele mesmo não é tentado pelo pecado. O nosso maior inimigo em nossa caminhada cristã, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, o nosso maior inimigo não é o diabo. Não, o diabo ele vai te colocar em situações, ele vai colocar situações para que você caia. Só que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Eu sou inimigo de mim mesmo. Porque o diabo não pega a minha mão e vai lá, ó, faz isso aqui. Eu não sou uma marionete do Satanás. Muitas vezes eu sou marionete de mim mesmo, das minhas próprias vontades. Isso é uma luta diária contra nós mesmos. Muitas vezes eu sou mais diabo que o diabo. Essa é a grande verdade. Nós temos que tomar cuidado conosco mesmo, com a gente mesmo, com a nossa própria carne, amém? Próximo slide daí, tá, né? E por eles me santifico a mim mesmo. Jesus, né? Está falando lá em João 17:19. Jesus se dedicou como meio de salvação para que os discípulos também se dediquem à proclamação do amor redentor. Amém? Então nós temos uma vida santa porque nós confiamos na mensagem de Jesus e nós servimos a Deus na nossa vida diária. Então, primeiro lá, eu confiei que Cristo é o meu Senhor e Salvador, portanto eu fui salvo, porque eu criei, isso é graça, é dom de Deus, né? Pela fé que também não é minha, é dom de Deus. Então agora eu passo a viver uma vida santa para que eu viva em serviço a Deus. Eu não estou falando também, queridos, o meu serviço, qual que é o serviço a Deus? Tem pessoas que enganosamente achando que serviço a Deus é somente quem faz aqui em cima do púlpito. Somente o irmão que toca e canta no louvor, ou somente o pastor que prega, ou o professor da escola bíblica. Isso é serviço? Não. Tem muito mais para se fazer. Isso aqui é só um detalhe, isso aqui são serviços do culto. Mas o serviço cristão é no dia a dia, é no chão da vida. É no levantar o caído, é no amar o próximo, é amar até mesmo o seu inimigo, é os ensinamentos de Jesus. Lembram lá do Sermão da Montanha? É tudo aquilo, queridos. Essa é a nossa vida cristã diária. É o patrão falar um monte de besteira e você se acalmar, ser manso. Lembram lá do livro de Gálatas, quando Paulo diz a respeito dos frutos do Espírito? Isso é serviço cristão. Isso é se santificar. Quando eu frutifico, eu estou santificando a minha vida. Quando eu cumpro com os ensinamentos de Jesus, é aí que eu estou santificando a minha vida. Santificar a vida não é vir todos os cultos apenas. Santificar a minha vida não é cumprir somente com uma obrigação na eclésia, no ajuntamento, na igreja.
Ser cristão é cumprir com a vontade de Jesus e os ensinamentos dele, que foi escrito no Evangelho. Isso é se santificar. E quanto mais eu pratico essas coisas, mais parecido com Cristo eu sou e mais santificado eu sou. Ou seja, mais separado do mundo. Por que a nação de Israel foi separada? Não vale o Fabiano, hein? Me digam, por que a nação de Israel foi separada dos outros povos? Podem responder. Cri, cri. Por que, Juliane? A nação de Israel, Deus separou, vamos lembrar lá, Deus pega Abraão, separa esse homem, a sua família, e põe ele para viver num outro lugar, tira ele da terra dele, e põe para viver num outro lugar. Ele diz que através desse homem viria uma grande nação, viria várias nações, mas ele separa, da descendência de Isaac. Deus dá Isaac para Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos, e Deus faz a nação de Israel, ok? Jóia. A partir desta nação, Deus agora irá pregar aos outros povos, através dessa nação. Então essa nação foi separada para servir de exemplo, que existe um Deus, um único Deus, que é perfeito, e essa nação tem que levar esses outros povos a conhecer esse Deus. Para que esses povos conheçam a esse Deus, que é o único Criador de todas as coisas, essa nação ela tem que cumprir com certas coisas que levem os outros povos que estão caminhando totalmente errado a seguir o exemplo deles, correto? É isso, é a nação de Israel como um exemplo. Olha, estão vendo essa nação? Eles são a nação que seguem ao Deus verdadeiro. Só que para eu dizer que eu sou um seguidor desse Deus Criador único, que é o Deus perfeito, eu tenho que caminhar seguindo os exemplos desse Deus. Eu tenho que refletir as ações desse Deus. Foi isso que Israel fez. Como nação. Estou falando como indivíduo. Alguns indivíduos dentro da nação de Israel seguiram o exemplo de Deus, Você pega os profetas, você pega alguns reis que foram obedientes a Deus. Só que como nação eles falharam. Por quê? Basta ler o Antigo Testamento, o caminho que eles foram seguindo. Deus deu a lei através do seu profeta Moisés, eles tinham que seguir essa lei. Só que eles falharam em seguir. E eu lembro de uma vez o pastor José Ribeiro falando que, é muito interessante isso que ele falou, que a lei foi dada para mostrar para o homem que era impossível ele cumprir ela na sua totalidade. Por conta do pecado, não dá para cumprir tudo aquilo perfeitamente. O único que cumpriu foi Cristo. Por isso Cristo é o nosso exemplo. Agora nós não temos mais a nação de Israel como um exemplo a ser seguido. Nós temos o Cristo ressurreto. Esse é o maior exemplo, que cumpriu todas as coisas. Amém, queridos? Nós somos a nação eleita agora diante de Deus. Nós fomos aqueles que fomos chamados para ser luz e sal nessa terra. Por que luz e sal nessa terra? Para eu iluminar o caminho até Deus para aquelas pessoas, para que eu possa temperar esse mundo com um bom tempero de Deus. Ou seja, eu sou como sal em Jesus, me santificando no meu dia a dia, agora eu sou um exemplo para outros. Ou você quer ir sozinho para o céu? Você quer ser egoísta agora? Como a nação de Israel fez. Deus é meu e não é de mais ninguém. Lembra lá de Jonas? Jonas, vai até Nínive e pregue. Se você não pregar, daqui 40 dias eu vou destruir aquele povo. Jonas falou, não, esse povo mau, esse povo que pega as criancinhas e faz o que querem, que destroça todo mundo, não vou não, esse povo não merece salvação não, Senhor. Esse era o pensamento de Jonas. Mas Deus, quando tem um propósito e quer salvar alguém, e Deus conhece o coração do ser humano, ele, você não vai, pega um peixe e vai e leva ele lá. Você vai, você vai. Jonas prega e uma cidade inteira se converte ao Deus Todo-Poderoso, amém, queridos? Nós não éramos muito diferentes dos ninivitas, não, queridos. A gente só não esquartejava as pessoas nas ruas, mas nós somos pecadores igual eles. Então agora a nossa vida, ela é um exemplo em santificação para outras pessoas. Por isso o nosso serviço não é só dentro dessas 4 paredes.
processo de santificação em cumprir a vontade de Deus vai mostrar para aqueles que estão ao nosso redor que você é diferente agora, de que vale a pena seguir a Cristo, de que vale a pena seguir os exemplos do Senhor. Amém, queridos? Esse é o nosso serviço. Então, próximo slide, por favor. Então, só relembrando, né? Então, nós temos esses três, o autor fala desses três processos, né? A salvação como instantânea, que é o momento da fé que nós cremos, tá? Então, nós nos dedicamos a Deus agora. Aí, esse processo vem para uma parte que ele fala da salvação contínua, que ele chama de santificação, que nós vamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. E posterior a isso, nós temos a salvação ulterior, que é a perseverança em fruto para a recompensa final, que é quando Cristo nos ressuscitar naquele grande dia. Isso eu vou falar na próxima aula, tá? Nós estamos agora na salvação contínua. Então, as boas obras não nos salvam, mas santificam a nossa vida cristã. Vamos ler Efésios 2:10, que diz assim, ó: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Para que andássemos nelas. Essa versão da NVI é interessante. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Então eu fui salvo, amém? Agora eu tenho que andar no processo de santificação, que é o processo em me tornar um pequeno Cristo, que você sabia que a palavra cristão é pequenos cristos, né? Então, se eu sou um pequeno Cristo, eu tenho que andar segundo o exemplo de Cristo, né? Não segundo o exemplo do mundo, amém? Esse é o processo. Cristianos, isso. Somos cristianos. Falar em cristiano, cadê o cristiano? Aquele desviado. Próximo slide. Próximo slide, por favor, Raca. Isso. Então, lembra lá quando eu falei do alvo? Que o significado de pecado era errar o alvo. Agora nós acertamos o alvo, cremos em Jesus. O alvo foi acertado bem no centro. Então, nós nascemos de novo. Então, tornamos filhos de Deus no ato em que cremos, no ato da fé. Tá? Agora, essa criança ela tem que crescer. Não é? A criança nasce, já é chamada de filho, agora esse filho tem que se desenvolver, ele tem que crescer em estatura, né? Crescer em entendimento. Então a criança deve crescer em estatura espiritual, nunca deixa de ser filha, mas a estagnação produz filhos anões ou débeis. O alvo é o crescimento pleno. O que o autor está querendo dizer? Aqui é aquele conceito que eu falo que o autor e uma parcela da cristandade protestante crê que o crente ele não perde a salvação. E de fato, se eu crio em Jesus, eu não perco a minha salvação. Só que eu tenho que andar agora segundo o exemplo de Jesus. Mas tem alguns crentes que estagnam. Eu crio, amém, eu creio que Jesus, mas também não faz mais nada. Não está lá vivendo uma vida em pecado, mas também não quer crescer na santificação. Acha que somente vir à igreja é o suficiente. Só que Deus tem muito mais para nós. Nós não fomos chamados para ser esquentadores de banco. Nós fomos chamados para ser discípulos de Jesus e para discipular outros. Essa criança ela vai crescer ao ponto de gerar outros para Cristo. Eu não tenho poder para salvar ninguém, nem cada um de nós não temos poder, mas somos agora discipuladores de Jesus. Você vai gerar outras vidas para Deus, e essas outras vidas vão gerar outras vidas, e assim o reino vai crescendo, amém? Vamos então aqui falar um pouquinho da escola de Cristo. Próximo slide, por favor. Aqui o autor ele traz um exemplo como se fosse uma escola, tá? Então vamos à matrícula na escola de Cristo. Jesus disse aqui na palavra em Mateus 11:29, né? Tomai o meu jugo e aprendei de mim. Né? O autor ele diz, né? O discípulo, ou seja, que é o igual ao aluno, não precisa saber tudo de antemão, né? Eu não vou me matricular e já receber o diploma, né?
Eu vou lá, vou me matricular para ser um biólogo. Eu já cheguei, me matriculei, paguei, está aqui o seu diploma. Não sei nada. Não, mas né? Já sou um biólogo, já sou um fonoaudiólogo. André, não é bem por aí. A gente se matricula para aprender. Existe todo um processo. Eu levei 4 anos para pegar o meu diploma. Há cursos que levam 8 anos e borrachada por aí. Não, eu me matriculei, agora eu preciso aprender. Eu sou um aluno de Jesus. Então, eu não preciso saber de antemão tudo, mas eu preciso confiar nesse meu professor e me submeter ao ensino dele, correto? Tem gente que se submete a alguns professores e até demais. Acham que o que o professor falou em sala de aula é lei. Calma, então a gente está falando do professor supremo. Esse sim, esse é confiar para valer. Jesus é o professor supremo, agora eu me submeto. Eu criei que Ele é o supremo Senhor. Agora eu me submeto a Ele, tá? Então a grande comissão, lá Mateus 28, 19 e 20, né? Ide fazer discípulos, né? Vamos ver lá, Mateus 28, 19 e 20. Alguém pode ler para mim? Pode ler. Amém. Então a gente vai fazer discípulos. Nós aprendemos com o mestre e agora nós nos tornamos aptos a ensinar outros. Eu só posso ir para uma sala de aula ensinar quando eu obtenho o meu diploma de licenciatura, porque eu cheguei a um nível de conhecimento que agora eu posso ensinar a outros. Então eu só posso ensinar a outros com conhecimento. Se eu creio em Jesus, mas não aprendo com o meu mestre, eu apenas me matriculei e fiquei em casa, não dá. Você vai ensinar como outros, se você não tem bagagem para isso. E é nisso que nós perdemos hoje como igreja, muitas vezes nisso, porque os cristãos não estão se interessando em aprender de Jesus, não estão se interessando em aprender das Escrituras, para fazer outros discípulos. Aí o que acontece? Vão surgindo falsos mestres, vão surgindo falsos discipuladores, ensinando coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, distorcem a palavra e começam a produzir discípulozinhos errados, que não entendem todo esse processo que nós estamos ensinando. É importante vir ao culto, sim, porque nós temos que cumprir com a nossa obrigação de cultuar ao nosso Senhor. Nisso de vir cultuar a Deus, eu estou aprendendo através da palavra a como viver e me santificar. A escola bíblica ele é uma ferramenta para que eu me aprofunde um pouco mais nas Escrituras e nesse processo de santificação. Por isso é importante aprender, por isso é importante ler, porque eu só posso ensinar a outro aquilo que eu vivo e aquilo que eu aprendi. Amém? A obrigação de pregar, de discipular, não é só do pastor. Nós fomos chamados cada um para ser o sacerdócio real de Jesus, para ser um discípulo e discipulador de Jesus. Essa é a grande comissão. Jesus não estava dando essa comissão só para os apóstolos ali, mas para cada crente que crê em Jesus. Amém? Você é um discipulador de Jesus onde quer que você vá. Fala, Fabiano. A Batista é o lugar do pessoal que gosta de estudar, mas do lado espiritual. Aí tem pessoas que elas se apegam tanto no lado espiritual e esquece a questão de se alimentar do que é sólido, que é o conhecimento da palavra. Mas aí eu te pergunto, será que estudar as Escrituras isso não é espiritual? Existe algo mais espiritual do que você estudar a respeito do seu Senhor? Só que as pessoas acabam confundindo a espiritualidade com performance.
eu sair rodopiando no meio da igreja, eu falando alto, orando alto, falando em línguas que ninguém entende. Isso é espiritualidade? O apóstolo Paulo já nos ensinou, se aquele que fala em língua, que haja alguém que interprete. Ou que ore em línguas, ore ali você mesmo. Porque é melhor eu entender meia dúzia de palavras do que um mutirão de palavras e não entender coisa nenhuma. Como é que eu vou edificar? O importante é a edificação da igreja. Não estou dizendo que o dom de línguas existe. Só que melhor é eu entender para que eu possa absorver aquilo e praticar, do que eu não entender coisa nenhuma. Então a gente tem que tomar cuidado. Uma vida espiritual é a vida que se santifica a Deus, que cumpre a vontade de Deus. Isso é ser espiritual, amém? Isso é ser santo. Então esse processo da grande comissão é, primeiro, fazer discípulos. Jesus te salvou? Sim ou não? Agora você é um aluno, você foi matriculado nessa escola celestial. Segundo, me batizei, provei e mostrei para todo mundo, publicamente, que eu criei em Jesus. O André vai falar isso nas aulas seguintes, sem ser domingo no outro. A questão da ceia e do batismo. E agora, eu vivendo a minha vida, me santificando, aprendendo com Jesus e com os irmãos na igreja, agora eu ensino a outros. Eu estou falando que você vai ser um professor de escola bíblica, porque não é assim. Mas a sua vida tem que refletir a luz de Jesus. A sua vida tem que ser um sal que tempera. Se a sua vida não está temperando nada, é como Jesus disse, se o sal não está temperando, ele só serve para ser pisado pelos homens. Então você é luz e sal na terra. Você é um exemplo a ser seguido, porque você tem que ser de Jesus. Agora, se as pessoas estão olhando para você e falam que, nossa, se ser crente é assim, então é melhor eu ficar da mesma forma. Então aí tem alguma coisa de errado, tá? Então a tragédia da estagnação, né? Muitos nascem de novo, mas não crescem. Eles salvam a alma, mas perdem a vida útil. Deus tem muito mais para nós. Deus não quer que nós venhamos de ser apenas meros esquentadores de bancos. Amém, queridos? Deus quer algo muito além de cada um de nós. Essa grande comissão tem pressa, tá? Há muita gente para ser ganha para Jesus ainda. Há muita gente que ainda não ouviu falar do nome de Jesus. Sacerdote de todos os crentes, próximo slide. Já estou encerrando. Apocalipse do capítulo 1, versículos 5 e 6. Apocalipse 1, versículos 5 e 6. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Amém, nós somos constituídos reis e sacerdotes. E sacerdote é aquele que ensina. Essa era uma das funções do sacerdote no Israel antigo, que era servir de exemplo e guiar o povo à vontade de Deus. Essa é a nossa missão como cristãos nos nossos dias. É levar aqueles que não creem em Jesus ao conhecimento de Deus e a crer que Jesus é o único e suficiente Salvador. Amém? E não só as minhas palavras, mas a minha vida como um todo, ela tem que ser um exemplo para as outras pessoas nesse processo de santificação, tá? E eu sou um sacerdote, então eu tenho uns privilégios, né? O acesso direto a Deus. Nós não temos mais a necessidade de intermediários humanos. Isso é maravilhoso. Lembra lá, quando o André estava falando do tabernáculo, que existia um véu que separava o santo dos santos, agora esse véu foi rasgado de cima a baixo quando Jesus morre e ressuscita. Nós temos acesso a Deus e nós não precisamos mais de intermediários, nós não precisamos do sumo sacerdote, não precisamos mais de sacrifício de animais, nós temos o Cristo que fez tudo isso por nós, agora é Ele que intermedia entre eu e Deus, é Jesus Cristo, amém?
Nós não precisamos orar para santos, nós não precisamos cumprir com rituais para que a gente alcance a Deus. Não, Deus está acessível agora para você. É só se achegar a Ele. Jesus é o nosso intermediário a Deus, o próprio Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. Nossa oração é direta em nome de Jesus. Nossa oração é direta para Deus. Eu não preciso, como eu disse, a gente não precisa orar para santo nenhum. Ah, mas o santo está mais próximo de Deus. Não, Deus já deu o acesso. Você não precisa de ninguém. Amém? A leitura e a interpretação pessoal da Bíblia. Aqui nós cremos que nós lemos a Bíblia e podemos interpretá-la, porque é o Espírito Santo que nos ajuda. Amém? Vocês estão lendo a Bíblia, né? Quando eu leio, mesmo aquelas passagens que são mais difíceis, aí você procura a ajuda do seu pastor, procura a ajuda de irmãos mais experientes. Mas Deus te deu capacidade, o Espírito Santo que habita em você, Ele te dá todo as ferramentas para que você entenda aquilo que você lê. E aqui eu quero fazer um alerta aos irmãos. E eu, como já fui professor em escola pública, minha esposa é professora, acompanhe os seus filhos em casa, pelo amor de Deus. Você que está nos assistindo, acompanhe o seu filho, adolescente em casa, no processo de educação dos seus filhos. A educação começa em casa, não deixe a educação para a escola não. Porque o seu filho vai sair da escola sem saber interpretar uma frase sequer. É triste, mas é real. Alunos chegam ao 3º ano não sabendo interpretar um texto. Se eles não sabem interpretar um mero texto de português, vai saber interpretar as Escrituras? Isso é diabólico. Porque Deus nos deu um texto escrito. E nós temos a capacidade de interpretar, só que Satanás sutilmente foi minando isso dentro das escolas. E não só escola pública não, escola particular também. Acompanhe o que seus filhos estão estudando. Cuidado com a babá eletrônica, celular. Pratiquem a leitura. Nós somos um povo que nós não gostamos de ler. O brasileiro sofre desse mal. O brasileiro não gosta de ler. Se não gosta de ler, vai saber interpretar um texto como? Aí vai por qualquer vento de doutrina. Graças a Deus nós temos uma igreja séria, com um pastor sério. Mas e as outras igrejas que pregam besteira por aí? Se o pastor falou, então é verdade. Não é? Se o fulano, se o influenciador disse, está correto. Porque ele é um influencer. Querido, seu influencer tem que ser Jesus. Jesus é o maior influencer. Se esse influencer não está te influenciando, meu amigo, você está perdido. Você está desfluenciado. Cuidado. Nós temos toda a capacidade de saber e interpretar o texto sagrado. É nesse ponto que a Igreja Católica acabou se tornando o que se tornou, porque o católico romano diz que somente a igreja é a que tem capacidade de interpretar o texto bíblico. Então, o que o padre diz é o que está correto. Você não precisa ler, porque quem interpreta corretamente é a igreja. Ou seja, aí você tem a salvação pela igreja, não por Jesus. Não, você tem capacidade. Por isso que eles falam, eles odeiam essa ideia de você pegar as Escrituras e você ler e interpretar por aquilo que você está lendo. E as outras seitas também andam assim. Eu conversando com o pastor Zé, a gente estava falando na aula, ele falou que ele adora quando vai um testemunho de Jeová na porta dele. Ele ama. Que ele pega a própria Bíblia deles, que eles mesmos alteraram alguns textos, aí fala, mas lê um pouquinho antes aqui para mim. Aí eles já começam a se embananar, porque o próprio texto vai contra eles mesmos. Não, mas lê um pouquinho antes, lê um pouquinho depois, o que está escrito? Interpretação de texto já resolve boa parte dos nossos problemas. Então, queridos, leiam. Não entendeu? Pergunte. Vamos sair dessa estagnação intelectual. O crente é uma pessoa que pensa. Eu não posso deixar que os outros pensem por mim. Cada um de nós somos um discípulo de Jesus, capaz de discipular outros. E é isso que Deus espera de nós nesse processo de santificação. Amém? Que nós venhamos de crescer em Jesus
em Jesus, como o apóstolo Paulo fala, para que eu possa me tornar um discipulador. Amém? Não é só a função do pastor discipular, não. É a função de cada um de nós. Amém? O pastor não pode alcançar aquele amigo que está no teu serviço, mas você pode. Aí você traz para a igreja, aí o pastor cuida. Né, pastor? Mas também, né, já resolva também as coisas, mas não deixa tudo para o pastor também não. O pastor tem que arrumar algumas coisas, mas também tudo não dá, né, pastor? Porque nós fomos dotados de uma capacidade de ensinar e ser um pequeno Cristo nessa terra, amém? Então nós temos uma responsabilidade, né? O ministério da reconciliação, e a grande comissão é para todos e não apenas para os líderes, né? O autor nos ensina. Então a responsabilidade de cada um de nós, tá? Você é um sacerdote de Jesus. Próximo slide para a gente terminar. Então a salvação contínua, então é a separação para Deus e crescimento constante, rejeitando a licenciosidade e a ilusão da perfeição absoluta. Lembrando, nós não podemos ficar no pecado, continuar no erro, achando que a graça vai superabundar sobre esse erro, mas também não podemos nos enganar achando que nós chegaremos a uma posição de perfeição absoluta, porque a gente ainda está nessa terra. Nós temos que andar com equilíbrio, sabendo que nós temos que lutar contra a nossa própria carne diariamente. Quando eu faço isso, quando eu luto contra a minha carne e me afasto dos desejos carnais, eu estou em processo de separação e santificação. Eu estou obedecendo aquilo que Jesus me ensinou. E obedecendo, eu vou crescendo em Jesus, crescendo em Cristo, me tornando apto agora a ensinar outros. Amém? Eu já disse, o processo de serviço cristão não é somente tocar e pregar. É uma vida em Jesus, frutificando. Depois leiam lá em Gálatas, os frutos do Espírito. Quando eu frutifico, eu estou nesse processo de crescimento e santificação. Então aqui ele coloca, né, filhos e discípulos, nossa identidade, nós somos chamados a pertencer e aprender. Nós pertencemos agora à grande família de Jesus. O meu processo de crescimento, então, é o nosso processo, é a jornada do novo nascimento, a maturidade útil. Lembrando, o filho nasce, esse filho ele tem que crescer e se desenvolver, para que a criança cresça e se desenvolva, ela tem que se alimentar, tem que beber água e tem que aprender com os pais, para que ele se amadureça intelectualmente e fisicamente. O processo cristão é a mesma coisa. Eu crio em Jesus, pela graça, que é favor imerecido, não pelas obras, mas agora, salvo em Jesus, eu começo a praticar boas obras. Amém? Esse é o sinal do verdadeiro salvo. Aquele que é salvo, ele vai começar a viver uma nova vida. A vida dele passa a ter novidade de vida, ele passa a ter atitudes que não eram as atitudes que ele praticava. Amém? Eu pecava, agora não peco mais. E quando sou tentado, e muitas vezes escorrego, agora eu me arrependo e não pratico novamente. Amém? Eu sei que cada um é tentado em diversas áreas da vida, mas é necessário que, se errar, nós temos um advogado ao lado de Deus, e eu creio que Jesus está. Agora eu peço perdão e bora para frente, vamos aprendendo. A criança só aprende a andar de bicicleta quando ela toma uns tombos, né? Mas chega uma hora que ela aprende e ela vai embora, se torna um ciclista, vai andar, né, downhill, descer montanhas e tudo mais. Até uma pessoa meio louco, né? Mas aprender a andar de bicicleta a esse ponto, né? A gente é um crescimento diário. Nosso alvo e a nossa meta é o exemplo principal, que é Jesus. Amém? Nós fomos tornados sacerdotes. A nossa função, então, nós temos acesso direto ao Pai e a responsabilidade inegociável de anunciar a reconciliação. Amém? A nossa obrigação como cristão é anunciar. Ide, portanto, e pregai o Evangelho. Vocês são discípulos, agora façam discípulos também. Amém, queridos? Entenderam? Ok. Então a salvação nos resgata instantaneamente para nos transformar continuamente. Nós estamos nesse processo de restauração e transformação diária. Amém, queridos? Então, que nós venhamos de sair aqui deste domingo de aula hoje, tendo a certeza de que eu sou salvo em Jesus e que eu agora preciso crescer nesse amor, crescer nesse Evangelho, crescer para que eu alcance o exemplo do meu Senhor, para que eu me torne um pequeno Cristo nessa terra, para que outros possam enxergar Cristo em mim
e essa pessoa possa chegar à salvação eterna também. Essa é a função da igreja, essa é a minha e a sua função como sacerdote de Jesus. Amém, queridos? Jesus quer que cresçamos nele. Não seja um esquentador de banco de igreja, seja um cristão verdadeiro onde quer que você vá. Amém? Eu não estou falando só ir com as suas perninhas não, onde, na tua internet, em todos os lugares. Seja um cristão verdadeiro. E cuidado com o pecado, a nossa luta é diária, amém? E sobretudo os pecados que vão nascendo no nosso coração. Aliás, eles sempre nascem no nosso coração. Lembrando que nosso maior inimigo somos nós mesmos. Cuidado, a carne vai pelejar contra você diariamente. Cabe a nós agora, que não somos mais escravos do pecado, lutar contra ela. Amém? E Deus nos deu a maior arma, que é o ensino do Evangelho. Amém, queridos? Alguma dúvida? Não? Então tá bom. Vamos agora nos preparar para o culto. Amém? Está encerrada a aula de hoje. Amém. Pode dar uma aguinha, cumprimentar o seu irmão.